Não era a porta que as pessoas eram convidadas a passar. Nós podemos dizer que ali era a porta dos fundos. Ali era a porta dos fundos. Quantas vezes na nossa vida vem situações, nós nos encontramos em situações em que nós queremos estar na porta dos fundos. Quantas vezes nós saímos da porta principal, onde nós podemos entrar, e a gente muda de ideia e fala, eu não posso, eu não consigo. Tem alguma coisa que me faz mudar de ideia e nós vamos para a porta dos fundos. Mas a porta dos fundos é o lugar onde as pessoas estão tristes. É o lugar onde as pessoas estão amarguradas. É o lugar onde as pessoas não têm expectativa e elas não querem entrar pela frente. É o lugar onde elas não querem, elas se acham pequenas demais. É onde as pessoas se acham, elas não se acham sem valor. E elas param de entrar pela porta da frente, elas vão pela porta do fundo. Mas mesmo que as portas do fundo sejam um lugar aonde tenha pessoas doentes, incapacitadas, Jesus pode entrar e mudar tudo. Nesse texto, Jesus decide entrar pelas portas do fundo. Jesus decide entrar pelas portas das ovelhas. Ele que um dia seria a ovelha, o cordeiro entregue por nós. E ele entrou pela porta das ovelhas para um propósito maior do que o que aquele homem esperava ou pensava. A Bíblia diz aqui para nós que existia uma multidão, existiam muitas pessoas enfermas ali. E elas eram cegas, eram coxas, elas eram paralíticas. E elas passavam o tempo todo, anos e anos, esperando o movimento das águas. Em algumas Bíblias, as mais antigas, não retrata o movimento das águas pelo anjo. Mas na nossa Bíblia está escrito que havia isso. Para alguns pode ser uma lenda, que eles estavam tão desesperados, querendo uma cura, que eles se apegavam em qualquer coisa. Você conhece alguém que se apega em qualquer coisa buscando uma solução? E a pessoa está tão desesperada, querendo uma solução para a vida dela, que ela se apega naquilo que primeiro ela vê. Mas existe diferença quando a pessoa encontra com Jesus e quando ela espera o movimento de qualquer outra coisa. Aquele homem estava esperando que aquelas águas se movimentassem há 38 anos. 38 anos da vida dele, ele esperava o movimento das águas pelo anjo. Ele não imaginava que iria existir um dia em que ele não ia precisar de um movimento de anjo. Ele não imaginava que um dia na vida dele, ele poderia estar diante daquele que curaria. Ele estaria diante daquele que, além de curar, da mesma forma que entrou pelaquela porta, seria entregue para o salvar. Ele não imaginava. Mas quando Jesus chega, quando Jesus decide mudar as coisas, quando Jesus decide mudar até o rumo do caminho, é porque coisa grandiosa ele tem para fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Aquele homem, ele estava no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Ele estava ali esperando que alguém tivesse de misericórdia por ele, estendesse a mão e o levasse até o tanque. Ele estava ali o tempo inteiro esperando em alguém. Ele estava o tempo inteiro com expectativa em alguém. E quando ele vai alimentando essa expectativa dele, ele começou ali ansioso. Eu acredito que ele começou ali crendo, né? Eu acredito que há 38 anos atrás, ele começou fervoroso. Ele começou acreditando que ele podia ser o próximo. Mas passou um ano, se passou 2 anos, e o tempo foi passando. E nada acontecia, e ninguém ajudava. E não via ninguém que pudesse levar até o tanque. Ele tentava, mas vinha aquela sensação, quando eu estou perto de alcançar a minha bênção, vem alguém e alcança a bênção. E aí a gente fica perguntando a Deus, por que fulano? Fulano consegue, eu não consigo. Tem alguém que foi abençoado de tal forma e eu não fui. Tem alguém que conquistou tal coisa e eu não conquistei. Tem alguém que fez tal coisa e eu não consigo fazer. E a gente fica diante de Deus se queixando. E a gente fica questionando ao Senhor, por que eu não consigo? E a resposta de Jesus vai dar para aquele homem.
resposta Jesus vai dar para aquele homem que estava sem esperança. Jesus vai dar a resposta para aquele homem que estava colocando expectativa nas pessoas e nas coisas. Aquele homem que de uma certa forma acabou com o passar do tempo, esquecendo o motivo que ele começou a tentar entrar nas águas. Nós precisamos entender que um dia Jesus nos direcionou através do Espírito Santo a entrarmos pela porta de alguma igreja. Um dia direcionados pelo Espírito Santo, ou talvez desesperado por causa da nossa dor, um dia nós entramos diante da presença de Deus. Mas existe uma diferença muito grande quando nós entramos na presença, quando nós entramos no templo e nós começamos a ir. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que buscamos, nós sabemos como nós queremos sair. Mas o tempo passa, existe uma diferença grande que a gente começa a ir ao templo e que a gente começa a ir à igreja e a gente sai e a gente vai. E aquilo começa a virar rotina na nossa vida. Esse homem, ele queria tanto durante tanto tempo, mas foi passando e ele começou a se acostumar com aquilo. É natural e é normal para nós, seres humanos. Hoje, lá pelo menos no Brasil, eu estava ouvindo alguém e a pessoa falou assim, agora, né, com o novo normal. O novo normal, o que é o novo normal? O novo normal é nós vivermos nesse tempo. O novo normal é você sair da sua casa e ter que colocar uma máscara para estarmos todos juntos. O novo normal é nós não podermos ter contato. O novo normal é a gente andar na rua preocupado onde a gente vai tocar, onde a gente vai pegar, porque de repente alguma coisa pode acontecer, a gente pode ser contaminado. E agora isso já é o novo normal. Para muitas pessoas essa máscara virou um acessório. E não tem tanto tempo que nós estamos passando por isso. Agora, se você pensa que uma situação como essa continua durante anos, ela tem muitas chances de começar a fazer parte da nossa vida. E ela não vai fazer mais diferença pra gente. E esse homem, o tempo foi passando com ele, que de repente aquela situação já não era mais tão difícil. Aquela situação já não era mais não pesava tanto sobre ele, embora ele sentisse a necessidade de sair dali. Mas aquilo para ele parecia que estava conformado. Aquele homem, ele estava passivo à situação em que ele vivia naquele tempo. E Jesus chega diante dele e faz uma pergunta que muita gente não entende. Se você está doente, se você quer uma cura, se você está ali precisando de algo, e vem alguém até você e diz assim, você quer ser curado? É uma pergunta difícil de entender. Porque se você está na fila do SUS, na fila do NHS, esperando uma resposta, alguém chegar para você e perguntar, você quer ser curado? É estranho. Porque se você está nessa fila, provavelmente, obviamente, é porque você quer ser curado. Ninguém quer viver uma vida de sofrimento, embora muitas vezes se acostume com ela. O fato de acostumar com determinadas situações não significa que você quer. E aquele homem olha para Jesus. Jesus pergunta para ele. E aí, como é que você responde para uma pergunta de alguém que você nem conhece? Ele estava há 38 anos naquele lugar. Jesus estava começando o ministério. Provavelmente aquele homem não conhecia Jesus. Mas ele colocou-se diante de Jesus e ele deu uma resposta para Jesus. O segredo da pergunta de Jesus é fazer com que aquele homem pense em quem ele é. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Jesus está dizendo, você quer fazer alguma coisa para isso? Você quer olhar para você e perceber quem você é? Um dia Jacó estava ali, passou a noite lutando com o anjo. E Jacó lutou, e no final a Bíblia vai falar que Jacó prevaleceu. Mas antes Deus perguntou para Jacó, como você se chama? E aí Jacó podia perguntar, como assim? Você está a noite inteira comigo e não sabe o meu nome?
E a gente acha que naquela situação Jacó prevaleceu contra Deus. Só que é impossível que alguém lute com Deus e saia vitorioso. Porque a vitória sempre será de Deus. Mas Jacó, o texto vai dizer que Jacó prevaleceu por quê? O anjo perguntou para ele: como é seu nome? Meu nome é Jacó. Naquele momento, ele fez com que Jacó pensasse: quem era ele? Quem era ele? Jacó significava enganador. Jacó tinha passado por um período de tempo na vida dele, de vários altos e baixos, e fazendo uma coisinha ali de errada, outra ali. E Deus fez com que ele olhasse para ele e reconhecesse quem ele era. Quando Jacó reconheceu quem ele era, Deus olhou para ele e falou: agora você vai se chamar Israel. Aleluia. Deus mudou o nome de Jacó. Deus venceu aquela luta. Jacó não saiu daquela luta como ele entrou. Amém. Jacó não saiu mais como enganador, mentiroso. Jacó agora saiu dali como Israel. Aleluia. Como um patriarca, um daqueles que seria referência para a nação. Foi assim que ele saiu da presença de Deus. E quando Jesus chega diante desse homem enfermo e pergunta para ele: queres ser curado? Jesus sabia exatamente a condição dele. Quando Jesus entrou no templo, Jesus foi diretamente para ele. Quando Jesus entrou lá naquele lugar. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus foi lá porque sabia. Quando Jesus vem em nosso encontro, quando Jesus vem na minha direção e na sua direção, Ele não vem sem saber o que está acontecendo. Jesus sabe exatamente o que acontece na minha e na sua vida. Ele sabe exatamente todos os nossos pensamentos e todas as nossas dores. Ele sabe exatamente o profundo da nossa alma, aonde ninguém consegue imaginar, chegar ou pensar. Ele sabe. Até mesmo aquilo que a gente ainda não fez, aquilo que a gente ainda não pensou. Quando ele vem ter um encontro comigo e com você, ele já sabia. Ele já sabe. Deus, Jesus, ele tinha uma intenção de fazer com que aquele homem refletisse, analisasse a sua vida. Hoje o Senhor nos chama para que nós paremos e analisemos a nossa vida. Ele nos chama para que Ele nos pergunta: você quer ser curado? Você quer ter essa porta aberta? Você quer ser salvo? Você quer que a sua família seja restituída? Você quer que essa doença seja curada? O Senhor, com essas perguntas, Ele vai fazer com que nós comecemos a analisar a nossa vida. Não esqueça o motivo que trouxe você à casa do Senhor. Pode ser que tenha passado anos. Não esqueça que um dia você precisou e você quis e você foi. Existia uma condição, existia uma busca. Nós não podemos deixar que a situação que nos sobrevém, que as coisas que nos rodeiam, nos façam passivos da situação. A gente precisa se levantar. A gente precisa tomar uma posição, entender quem somos quando Jesus perguntar pra gente. As expectativas que nós criamos, como aquele homem que estava ali, sempre na expectativa de alguém. Alguém vai me ajudar, alguém vai fazer isso por mim, o anjo vai descer e vai movimentar as águas. Quantas vezes a gente sai da nossa casa e vem para a igreja esperando que haja um movimento? Porque a gente quer que aconteça algo no meio da igreja, porque aí a gente vai ver. E muitas vezes Jesus está do nosso lado apenas esperando. Ele está olhando para nós, esperando que nós olhemos para Ele. Que nós reconheçamos o som da sua voz. Que nós deixemos os nossos ouvidos atentos e sensíveis ao som da voz dele. Que nós não esperemos que venha um anjo movimentar as águas e assim a gente receba a nossa bênção. E assim a gente seja curado. E assim a gente seja salvo. As expectativas, elas são humanas e elas falham. Enquanto aquele homem tinha expectativa na vida dele, ele não alcançou o milagre. Enquanto ele tinha expectativa na vida dele, as coisas não mudaram. Enquanto ele tinha expectativa na vida dele, ele continuou se decepcionando, porque sempre um ia lá, entrava no tanque, era curado, ele não. Mas Jesus veio diante daquele homem para apresentar algo novo para ele, que se chamava esperança.
Jesus começou a dizer, olha, não tenha expectativa. A expectativa ela é frustrante porque pode dar errado. A expectativa em coisas e em pessoas, ela pode se tornar em dores ainda maiores. Mas quando nós entendemos a esperança, nós vamos crer e nós vamos perceber que Jesus Cristo, Paulo fala que Jesus Cristo, ele é em nossa vida a esperança da glória. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é a esperança em nós, a esperança da glória, a gente começa a perceber que não há possibilidade de falhar com Ele. A esperança ela é eterna, porque a glória de Deus é eterna. Porque a glória de Deus que nos é preparada está na eternidade, não está aqui na terra. Agora, as expectativas, elas morrem. Elas morrem com aquele que nos abandona. Ela morre com aquele que nos dá as costas. E muitas vezes é permissão do Senhor para que a gente consiga enxergar a esperança. Para que a gente consiga rodar a nossa chave de expectativa para a esperança. Porque o Senhor Jesus, Ele é quem nos garante. Ele é quem nos faz caminhar. É o Senhor. Aleluia. Colossenses no capítulo 1, versículo 27. Paulo afirma que a gloriosidade do mistério que é Cristo em nós. Será que nós conseguimos entender que Jesus Cristo dentro da minha vida é uma fonte inesgotável? É uma fonte que não pode parar de cessar nunca. Que gera em nós esperança todos os dias. E quando a gente começa a caminhar em esperança, a nossa vida muda. Porque a gente para de olhar para os percalços do caminho. A gente para de olhar para as dificuldades do caminho, porque a gente sabe que ela é passageira. A gente sabe que ela vai ter fim. Nesse mundo, tudo tem começo, meio e fim. A situação na nossa vida, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E o dia do fim da situação daquele homem foi 38 anos, mas o dia do fim havia chegado. Mas ele estava ali passivo, ele estava ali com expectativas, ele não tinha esperança. A esperança ela vai promover fé na minha vida. A esperança ela vai trabalhar em fé na minha vida. Se eu tenho esperança, eu começo a acreditar que algum dia vai acontecer. E daquela forma que eu entrei um dia na presença de Deus, aquilo começa a ser renovado. Um dia a gente tinha desejo e vontade, mas aí as expectativas nas pessoas, nas situações, muitas vezes até na igreja. E a gente sai da presença de Deus e coloca a culpa em 1001 coisas. Porque a gente entrava na igreja como espectadores também. Aí Jesus vem e Ele deseja mudar tudo. Jesus vem e Ele deseja mudar tudo. Ele fala assim, olha, quando você for, vá com fé. Vá com esperança. Vá olhando para mim, que sou autor e consumador da sua fé. Vá olhando para mim, que um dia vou te encontrar. Que um dia vou te convidar a sentar na mesa comigo, a cear comigo. Amém. Jesus, Ele muda a história. Jesus, Ele muda o rumo da história daquele homem. Ele olha para ele e ele fala, meu Deus, eu só olho para as coisas. Eu não consigo parar para olhar que existe uma esperança. Eu não consigo enxergar essa esperança, mas agora eu vejo. E eu não quero mais ser apenas uma pessoa com expectativa. E eu não quero mais ser apenas uma pessoa que vive se decepcionando e culpando coisas e outros. Eu quero ser agora uma pessoa que coloca a minha esperança em Jesus. Eu quero ser agora uma pessoa que coloca a minha vida nos braços daquele que tem poder para cuidar. Que coloca a minha vida nos braços daquele que tem poder para cuidar. Jesus necessitava, Jesus queria, com aquele desvio no caminho que Ele deu, mais uma pessoa que se aproximasse dele. As pessoas que mais pedem perdão a Deus não são as pessoas que mais pecam. O pecado, ele tem o poder de deixar as pessoas cegas. Quanto mais a pessoa peca, mais cego ele fica. Sabe quem é a pessoa que mais pede perdão a Deus?
aquela que mais se aproxima dele. Amém. Aquele homem, ele estava ali com Jesus próximo a ele. Agora era a vez dele se aproximar de Jesus. E para ele se aproximar de Jesus, era preciso a autoanálise, reconhecer quem ele era, de onde ele tinha vindo, tudo na vida dele. E a partir do momento que ele vai se aproximando de Jesus, ele começa a perceber que ele precisa do perdão de Jesus. Porque às vezes a gente olha e acha que aquelas pessoas que pecam tanto, que a gente, aos nossos olhos estão pecando, elas precisam pedir tanto perdão. Mas sabe quando vamos começar a pedir tanto perdão? Quando a gente se aproximar mais daquele que pode nos perdoar. Porque quanto mais próximo do Senhor ele está, mais ele vai se enxergar e olhar para ele, ele vai perceber o quanto ele necessita do Senhor. Ele vai parar de achar que é Deus que precisa dele, porque está faltando isso ou aquilo, porque Deus precisa em alguma área que eu faça. É eu que preciso de Deus. É eu que preciso de Deus na minha vida o tempo todo. É eu que preciso de Deus na minha vida 24 horas. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. E quando eu durmo, eu também preciso de Deus. Porque é Ele quem me guarda. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. E enquanto eu e você dormimos, é Ele que trabalha por nós. Ele deseja que nós nos aproximemos dEle. Nos aproximemos do Senhor. Reconheçamos a grandiosidade que só há nele. Aleluia. E depois disso ele precisa que nós o busquemos. Não houve muita coisa naquele diálogo de Jesus com o enfermo de Betesda. Não foi um diálogo de muitas horas. Foi uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta que mudou a vida de um homem para sempre. Uma pergunta e uma resposta que fez a diferença do antes e depois. Em Jeremias, no capítulo 29, vai dizer: buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe qual é o problema? Que a gente demora a achar o Senhor. Porque nós tendemos a não o buscar de todo o coração. Porque muitas vezes o nosso coração está dividido. A gente quer buscar o Senhor, mas nosso coração também quer outras coisas. A gente quer buscar o Senhor, mas nosso coração pende para outras coisas. E Ele diz: você não me acha, porque o seu coração ainda não é todo meu. Você não me acha, porque ainda não entregou 100% o seu coração a mim. Buscar-me-eis e achareis, apenas quando me buscardes de todo o coração. É a palavra de Deus, é a Bíblia que diz isso. O Senhor, Ele deseja o nosso coração por inteiro. Porque uma vez que nós dermos o nosso coração ao Senhor, nós damos a nossa vida. Uma vez que Ele tiver o nosso coração, Ele tem tudo aquilo que somos. Porque é no coração, é do nosso coração. A Bíblia diz que é do nosso coração que saem todas as coisas. As nossas decisões, os nossos sentimentos, aquilo, muitas coisas assim, vão sair do nosso coração. É do nosso coração que sai. E por isso que o Senhor Jesus, Ele deseja tanto o nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário. Não foi para nós, simplesmente por essa carne. Não foi simplesmente por esse corpo presente aqui na igreja. Jesus, Ele não morreu na cruz do Calvário simplesmente pelo esforço de sairmos da nossa casa e virmos, embora seja mandamento dEle. Ele morreu na cruz para que o nosso coração estivesse ligado a Ele. Ele morreu na cruz para que a minha vida e a sua esteja inserida nele. Ele morreu na cruz para que eu por inteira seja dele. E Ele não nos disse que isso seria fácil. Ele não nos disse que isso seria fácil. Isso às vezes vai exigir muito. Mas é isso. Porque o que vem depois é glória, é esperança de glória com o Senhor. O Salmo 88 vai falar de um homem que passou a vida inteira em sofrimento. E no final, ele vai dizer que mesmo assim,
Ele reconhece o Deus. Porque ele sabe que isso é passageiro. Ele sabe que isso aqui é um sopro. A Bíblia vai dizer que a nossa vida ela é um sopro. E nós temos que aproveitar esse tempo curto que nós temos para entregar a nossa vida e nosso coração por inteiro ao Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, Ele fez aquele homem pensar. Ele fez aquele homem dar uma resposta que fazia ele refletir na vida dele. Jesus Cristo fez uma pergunta que dá resposta, uma pergunta retórica, que daquela resposta ia trazer reflexão para a própria vida. E aí o milagre acontece. Como você espera o milagre na sua vida? Como eu espero o milagre na minha vida? Qual é o milagre que você deseja para a sua vida hoje? Porque você acredita que Jesus está aqui hoje. Se você não acreditasse que Jesus está aqui hoje, você não teria vindo, seria em vão a sua vinda. Não faria sentido você sair da sua casa simplesmente para ver algumas pessoas. Ainda mais num dia como hoje. Você veio porque você acredita que Ele está aqui. E a pergunta dele continua sendo a mesma. Uma pergunta, você quer? Como você quer o seu milagre? Aquele homem queria. Ele deu a resposta. Ele entendeu o motivo da resposta. Então, a Bíblia vai falar assim. Jesus disse-lhe, versículo 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te. Aí vai dizer, logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus olhando para ele e dizendo assim, me obedeça. O que Jesus está falando ali, Jesus está dando a ele uma ordem. E quando vem aqui no versículo 9, logo, aquele homem ficou são. Não vai dizer, levantou, tomou a cama e andou. Vai dizer, logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e andou. Não está falando levantou. Sabe por que ele ficou são? Ele ficou são porque ele obedeceu a ordem do Senhor. Quando Jesus disse levanta-te, ele levantou. Sabe o que ele podia ter falado para Jesus? E muitas vezes a gente fala, Senhor, eu estou há 38 anos, eu não consigo levantar. Quando uma pessoa ela fica anos, ela fica ali em uma cama prostrada, o que acontece naturalmente com ela? Os ossos atrofiam. Se ela andava no dia que ela ficou doente e foi para a cama, passam-se os anos, ela para de andar. Ela não vai andar mais. É natural que aconteça isso com o corpo humano. Ele podia chegar diante de Jesus e dizer assim, eu não consigo, um dia eu até andei, mas hoje eu já não consigo mais. Só que Jesus deu uma ordem para ele. E quando a gente quer o nosso milagre, quando Jesus manda, a gente faz. Quando Jesus manda, a gente obedece. Jesus disse para ele, levanta-te. E ele se levantou. No versículo 9, é imprescindível essa diferença de que não está dizendo ali que ele ficou são, então levantou. Não está dizendo isso. Está dizendo que ele ficou são, então tomou a sua cama. A segunda coisa. Primeira coisa, levanta-te. Segunda coisa, toma a tua cama. Jesus, ele vem para nós e diz, pelo milagre que eu quero dar para você. Porque o milagre de Jesus, ele não tende simplesmente a nos conceder respostas que venham de encontro à nossa necessidade e massagear simplesmente o nosso ego, nos trazer simplesmente alívio. Jesus, quando opera na minha e na sua vida, não é simplesmente pelo fato do nosso bem-estar. O nosso bem-estar, com certeza também. Mas além do meu e do seu bem-estar, Jesus quer operar na minha e na sua vida. O milagre de Deus na minha vida não traz apenas conforto para mim. Não traz apenas satisfação da minha vontade. O milagre de Deus na minha vida, ele traz transformação.
Uma vez que eu conheço aquele que me dá o milagre, eu entendo que eu preciso transformar. Porque não tem como eu conhecer alguém que me deu um milagre na minha vida e eu continuar. Eu conheci aquele que me mandou levantar. Eu não podia levantar. Eu não podia sair do lugar. Eu estava 38 anos. Eu estava 38 anos prostrada. Eu estava 38 anos largada. Meu corpo não me respondia mais. Eu me arrastava. Eu via pessoas passando na minha frente, recebendo a bênção. Mas Jesus chega diante de mim e fala: levanta-te. E eu não tenho desculpas para Jesus. Porque eu já entendi o que Ele quer para mim. Eu já entendi o que Ele quer para minha vida. E o que Ele quer para minha vida é muito maior do que curar o meu corpo. O que Jesus quer para minha vida é muito maior do que simplesmente curar o meu corpo. Porque para mim e para você isso é muito difícil. Mas para Ele é simples demais. Uma cura. Para Jesus não é nada. Jesus falou para Lázaro lá dentro da tumba: sai, Lázaro. Estava morto. Isso para ele não é nada. Tinha 4 dias. Aos meus e aos seus olhos, Lázaro não tinha condições de voltar à vida. Jesus só falou: sai para fora. Aleluia. E existem coisas grandiosas nisso. Levanta-te. Me obedece. Seja são. Você foi curado porque você me obedeceu. Você recebeu o seu milagre porque você me obedeceu. Agora que você foi curado pela obediência a mim, porque eu quero trabalhar em você, toma a tua cama. Agora toma a tua cama e vai. Toma a tua cama e começa a andar. E aquele homem, o que é que a Bíblia diz? Olha, diz que ele tomou a cama e partiu. Aquele homem, ele estava ali há 38 anos precisando disso. Naquele momento que ele entendeu quem é Jesus, ele olhou para Jesus, ele obedeceu a Jesus, recebeu o milagre. Ele, tomou a cama dele e partiu. Porque Jesus disse para ele: toma a sua cama e anda. Toma a sua cama e mostra para as pessoas quem é o Deus que fez a sua vida. Toma a sua cama, obedece ao Senhor, receba o seu milagre, tome a sua cama e mostre, testemunhe do Deus que te concedeu. Aleluia. Testemunhe do Deus que te concedeu. Lá na frente, alguns judeus encontram aquele homem. E aí a gente se depara com uma vida que muitas vezes a gente vive. Aquela vida que eu falei que a gente fica vindo para o culto. Sempre vindo para o culto, tá vindo, mas as coisas permanecem. E aí, alguns encontram com ele e falam: você tá andando? Desculpa. E eles falam para ele assim: você está levando a sua cama? Porque não podia pegar na cama. Era sábado. E aí não era lícito que ele carregasse a sua cama. E aí aqueles religiosos olham para ele e falam assim: mas você está carregando a sua cama. Eles nem perceberam que ele estava andando. Porque eles estavam muito mais interessados na lei. Eles estavam muito mais interessados no artificial, naquilo que está por fora, do que naquilo que está dentro. E muitas vezes a gente se preocupa tanto de cuidar do que está fora e esquece do que está dentro. Esquece de se preocupar com aquilo que está dentro de nós. E aí ele fala para aquelas pessoas: o mesmo homem que me disse, que me deu a ordem, seja curado, aquele mesmo homem que me disse levanta-te, é o mesmo que me deu a ordem para continuar andando e carregar a minha cama. Ele me curou. Então se ele me curou e me disse para carregar a minha cama, eu também carrego. Porque a partir do momento que eu entendo Jesus, se Jesus me mandar fazer qualquer coisa, eu vou fazer. E não é porque Ele é o Todo-Poderoso e eu vou obedecer ali com o meu coração contra essa vontade. Não. Eu entendi que o meu coração agora é dele, 100% dele. E aí Jesus, Ele é glorificado na vida daquele homem. E o ministério de Jesus, tudo aquilo que estava proposto a acontecer, começa a acontecer ali. A perseguição de Jesus começou a acontecer ali.
por causa desse ato no sábado. Mas já era para acontecer. O Senhor Jesus, Ele está nos chamando hoje. E Ele está nos perguntando o que nós queremos hoje. O que eu quero hoje? O que você quer hoje para a sua vida? Jesus está aqui. Amém. Ele está aqui. O que você quer hoje? Que nós possamos sair deste lugar nessa noite, olhando para Jesus, olhando para aquele que em nós é a esperança da glória, deixando de olhar para as expectativas e deixando de ser passivos às situações. Que nós saiamos daqui hoje com um encontro com Jesus, que não entre no nosso ouvido e saia despercebido, porque o Senhor nos chama para algo muito mais profundo com Ele nessa noite. Aleluia. No versículo 14 do capítulo 5 de João, diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui a gente entende que o motivo do milagre de Jesus na vida daquele homem não era só uma cura física. Jesus queria salvação daquela vida. Jesus quer salvação para sua família. Jesus quer transformação na sua casa. Amém. Jesus quer mudança dentro do seu lar. Jesus quer mudança no seu trabalho. Jesus quer que a sua vida alcance outras. Ele vai usar o milagre que tem na nossa vida muito além daquilo que nós pensamos ou que nós esperamos. Ele só esperava um milagre físico. Jesus estava dando para ele uma salvação e uma vida eterna. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor e possamos entender os milagres que Ele tem para a nossa vida. Às vezes não vai vir da forma que nós pensamos que virá. Nós precisamos ouvir a voz daquele que nos diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém. Porque Ele fala conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Jesus. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos para a nossa casa, levar bênção para aqueles que estão lá. Amém? Na nossa vida. Em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor.